No próximo dia 24 de dezembro, o Papa Francisco abrirá a Porta Santa na Basílica de São Pedro, dando assim início ao ano jubilar, o Ano Santo, o Jubileu da Esperança. Mas você sabe o que é um jubileu? Sabe como celebrá-lo? No capítulo 25 do livro de Levítico, Deus ordena que se estabeleça um ano sabático em Israel a cada 7 anos. Após 7 anos sabáticos, no 50º ano, então será o grande ano santo, o grande jubileu, que além do repouso da terra, Israel deve dar o perdão de todas as dívidas e libertar os cativos. Aqui nós vemos 3 características do povo de Deus, que é chamado a ser santo como santo é o Senhor, seu Deus, diferente de todos os outros povos. E também é um convite à confiança na providência de Deus, visto que ali se trata de uma economia de subsistência. E depois de 7 jubileus, no ano seguinte, um outro ano sabático de repouso da terra, é preciso então ensinar o povo de Deus a viver com sobriedade e com confiança. Mas o início do jubileu para os cristãos, nós vamos ver no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, no início da vida pública de Jesus. Lucas mostra que Jesus, na sinagoga em Nazaré, exatamente na sua cidade, ele lê o livro do profeta Isaías, a profecia do capítulo 61, e assim proclama que se cumpre nele e com ele aquela promessa das Escrituras. Portanto, é ele quem estabelece o ano de graça, o tempo de graça de Deus. A Igreja já celebrou oficialmente 27 anos jubilares, sendo 24 de jubileus ordinários. O último foi no ano 2000, o Jubileu da Encarnação, proclamado e celebrado por São João Paulo II. E 3 jubileus extraordinários. O último foi em 2015, o Jubileu da Esperança, proclamado e celebrado pelo Papa Francisco. Mas o primeiro jubileu oficial da Igreja aconteceu em 1300, instituído por Honório VIII. E o jubileu deveria ser a cada 100 anos. Porém, anos antes, nos séculos 12 e 13, houve tantos outros jubileus pequenos, mas instituições que os papas estabeleciam, concedendo grande perdão em algumas datas especiais. Isso revela que a misericórdia de Deus se estende por meio da Igreja para alcançar o seu povo, para que possamos viver reconciliados. E enfim, com a bula Spes non confundit, a esperança não decepciona, Papa Francisco proclama o novo jubileu ordinário da Igreja para o ano de 2025. Mas esse jubileu ele já foi preparado anteriormente, no ano de 2023, que foi o ano do concílio, ano de meditar, estudar, celebrar os frutos do Concílio Vaticano II, já em preparação para o jubileu. O ano de 2024, também em preparação para o grande jubileu, foi o ano da oração, num convite a voltar-se para o Senhor e a abrir o coração para aquele que é a nossa esperança. Enfim, 24 de dezembro, o Papa Francisco abrirá a Porta Santa na Basílica de São Pedro, dando assim início ao grande jubileu ordinário da Igreja, o Jubileu da Esperança. E nesta bula, ele nos ensina que todos nós esperamos, mas às vezes nós não sabemos o que esperamos e não sabemos qual é a nossa esperança. E esse é o grande convite da Igreja neste tempo para todos nós. Mas atenção, vamos ver um pouquinho como vai funcionar o calendário do jubileu, que vai acontecer em Roma e em toda a Igreja no mundo inteiro. Porque no dia 24 de dezembro, o Papa abre a Porta Santa em São Pedro. Depois, o Papa vai abrir a Porta Santa no dia 29 de dezembro na Catedral do Papa, na Igreja São João de Latrão, a Basílica São João de Latrão. E nesse mesmo dia, 29 de dezembro, anote aí, em todas as catedrais no mundo inteiro, cada bispo ou arcebispo vai abrir a Porta Santa na sua diocese. No dia 1º de janeiro de 2025, o Papa abrirá a Porta Santa na Igreja de Santa Maria Maior.
E no dia 5 de janeiro, abrirá a Porta Santa na igreja, na Basílica São Paulo Extramuros. Assim serão abertas as Portas Santas nas 4 grandes basílicas de Roma. Porém, o Papa abrirá também uma Porta Santa em um presídio, porque um dos marcos, uma das características da graça do Ano Santo é a libertação, o perdão também dos cativos. E o Papa quer abrir essa Porta Santa numa prisão em Roma para fazer essa ação simbólica, mas com um grande sentido espiritual concreto de dar esperança àqueles que estão presos. Portanto, fique atento qual vai ser o calendário da sua diocese, porque além da catedral e dos santuários, cada bispo pode instituir alguns lugares santos dentro da sua diocese, onde todos os peregrinos poderão ali peregrinar, encontrar ali misericórdia, viver toda a programação do ano jubilar, receber as indulgências. O ano de 2025 será também uma data muito especial para toda a Igreja, porque celebraremos 1700 anos do Concílio de Nicéia, o concílio que foi responsável e muito importante para proteger e defender a verdadeira divindade de Cristo contra tantas negações de que Cristo era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Além disso, também em Nicéia, a Igreja pôde confirmar a data da Páscoa. Porém, com as divisões na Igreja, entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, não se celebra, e tantas diferenças, não se celebra a Páscoa no mesmo dia, na mesma data. Esta que é o fundamento, uma data fundante da fé católica, da fé cristã. Providencialmente, em 2025, coincide a data da Páscoa. Para a Igreja do Oriente e para a Igreja do Ocidente, isso também é um grande sinal de esperança. Mas vamos ver as características que o Papa Francisco coloca aqui para esse ano. Como devemos viver o ano jubilar? Anote aí. Primeiro ponto fundamental, dos elementos fundamentais de um jubileu é a peregrinação. Então é preciso fazer peregrinação, colocar-se em caminho, porque a esperança significa caminhar, tendo em vista aquilo que é a meta da nossa fé. Então a peregrinação, o sacramento da reconciliação, que Papa Francisco nos dirá, que é o ponto de partida insubstituível de um verdadeiro caminho de conversão, porque o ano jubilar é um caminho de conversão para todos nós. O outro ponto fundamental de um jubileu são as obras de misericórdia, que são um grande sinal de esperança para nós, para todos aqueles que assim o vivem, que realizam as obras de misericórdia, mas para aqueles que são alvos da misericórdia de Deus, que é realizada por meio dos cristãos, dos discípulos de Cristo. A oração. Não se vive um ano jubilar sem a oração, que é a base, que é o fundamento, porque é sempre um encontro, é uma experiência, não são eventos externos. E por fim, as indulgências, que são um sinal de que a misericórdia de Deus não tem limites, a misericórdia de Deus não tem barreiras. E isso daqui é fundamental para todos aqueles que vivem o ano jubilar. E sendo o Jubileu da Esperança, nós somos convidados a ser missionários, peregrinos da esperança. Ancorados na esperança, como peregrinos da esperança, somos chamados a ser sinais palpáveis da esperança para muitos e em muitos lugares onde carece de esperança. Então o Papa nos dá uma lista de lugares e situações onde falta esperança no mundo. E é um convite direto para cada um de nós, cristãos católicos, e todos aqueles que se sentem tocados nesse ano santo, a sermos, de fato, peregrinos da esperança. Então devemos levar a esperança nos lugares onde tem a guerra, o sinal de esperança que é a verdadeira paz. Chamados a levar a esperança onde há rejeição à vida, onde há cultura de morte. Somos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para os presos, para os que estão cativos. Somos chamados a ser sinais de esperança para os doentes, para aqueles que sofrem, para aqueles também que sofrem patologias que limitam a sua autonomia pessoal.
Devemos ser peregrinos da esperança com e para os jovens, com e para os migrantes. Sinais de esperança para os idosos, sinais de esperança para os pobres. Este é o ano em que se abrem as portas do céu para que a esperança ela possa se enraizar e brotar no mundo. E por fim, um elemento muito importante no ano jubilar são as santas indulgências, que é um sinal grandíssimo da misericórdia de Deus que não tem limites. Quando nós cometemos um pecado, nos arrependemos, nos aproximamos da misericórdia de Deus por meio do sacramento da reconciliação, temos os nossos pecados perdoados, apagados. Mas permanecem ainda as penas, as marcas eternas do nosso pecado, que são apagadas com as indulgências. Por isso rezamos em sufrágio por aqueles que já morreram. E as santas indulgências apagam completamente todas essas marcas do pecado em nós, ou também podemos receber as indulgências para nós ou para uma alma do purgatório. Então, existe um modo adequado de receber as santas indulgências. E o Papa, mais uma vez, vem nos recordar que todos os fiéis verdadeiramente arrependidos, excluindo qualquer apego ao pecado, que forem movidos de um espírito de caridade e que no decurso do ano santo são purificados pelo sacramento da penitência e revigorados pela Santa Comunhão, portanto, o arrependimento, a penitência, a comunhão, rezarem segundo as intenções do Santo Padre, receberão o tesouro da Igreja, pleníssima indulgência, remissão e perdão dos pecados, que também se pode aplicar às almas do purgatório. Portanto, arrependimento, sacramento da reconciliação, a Sagrada Comunhão e rezar pelas intenções do Santo Padre, você pode receber a indulgência plenária para você ou para uma alma do purgatório. Portanto, nos preparemos bem e vivamos esse ano como peregrinos da esperança, renovando a esperança em nós e no mundo inteiro. Shalom!